Você quer mudar a sua história como baterista? Então assista esse vídeo. Hi, Dom Famularo here, and I have been so honored to have had some great students in Nina and Felipe. They are phenomenal drummers, they're phenomenal students, and they really dedicated themselves to understanding the art form, and they put the time in that was needed to learn these different techniques. Nina and Felipe become the next generation to share these techniques so that you can start to understand how to open up your playing and express yourself to the highest level. It's exciting, it's entertaining, but it's going to be up to you to learn these techniques. And to understand these techniques means you're going to put these techniques into your mind, into your heart, and into your hands and into your feet. You will then be the next generation that will pass this on as you get older. Learn the techniques, listen to what Nina and Felipe are saying, open up your mind and open up your heart. Take it in, practice, and mostly, as I always say, have fun. Oi galera, eu sou a Nina Pará E eu sou o Felipe Drago. e a gente está aqui para falar sobre o Clube Guia das Mãos. Sim, é um clube porque a gente vai muito além dos cursos online que vocês conhecem. E já de saída, a gente vai dar um super presente para vocês. Cadastre o melhor e-mail que vocês usam para ganhar de presente um e-book. O e-book 10 maneiras diferentes de praticar o stick control. E além do e-book, vocês vão receber os vídeos exclusivos de cada lição. Nina, o que é o Clube Guia das Mãos? O Clube Guia das Mãos são 3 cursos online. Curso para técnica de mãos, técnica para os pés e um curso para viradas. Que podem ser adquiridos separadamente ou na nossa super promoção 3 em 1. Como o nome já diz, a promoção 3 em 1, você compra os 3 cursos pelo preço de um. Ideal para quem não é nosso aluno ainda. Mas antes da gente falar para vocês comprarem qualquer coisa, vamos contar um pouco da história do Clube Guia das Mãos e também da nossa própria história. E a gente quer que mais do que vocês comprem nossos cursos, ou um deles separadamente, ou todos, que vocês tenham certeza que nós somos os professores certos para vocês e que os nossos cursos são os melhores para vocês. Assim como a gente encontrou no Dom Famularo o professor certo para nós, vocês também precisam encontrar o professor e o curso certo para vocês. Faz toda a diferença e deixa o aprendizado mais fácil e mais divertido. Nós usamos o slogan do Clube Guia das Mãos, a frase "Mude sua história como baterista", porque foi exatamente isso que aconteceu com a gente quando a gente fez as aulas com o Dom Famularo. Quando a gente fez aulas com o Dom, a gente já era profissional, já tinha bastante experiência, mas mesmo assim a gente pode dividir a nossa história como baterista em AD e DD, antes do Dom e depois do Dom. O Guia das Mãos, que formou mais de 150 bateristas desde o nosso lançamento, que foi em junho de 2020, foi o nosso primeiro curso lançado e ensina as técnicas fundamentais de mão, desenvolvidas por George Lawrence Stone e Sanford Muller. O segundo curso, o Guia das Viradas, foi criado porque nossos alunos diziam que tinham muitas dúvidas de como praticar viradas, como buscar inspiração, como criar e como inserir nas músicas. E o nosso terceiro curso, que é o Guia dos Pés, foi idealizado depois da gente perceber que existe muita dúvida sobre as técnicas de pés, como executar, como tocar, e principalmente que existem poucos cursos que focam nos pés e a maioria deles é voltado exclusivamente para pedal duplo. Então, esses 3 cursos vão realmente mudar a sua história na bateria, como aconteceu com a gente. A diferença já é percebida nas primeiras semanas. Um ponto que a gente precisa ressaltar é que a gente não está aqui oferecendo fórmula milagrosa. Os nossos cursos não são aquele tipo de promessa milagrosa de muito resultado em pouquíssimo tempo. Aliás, uma frase que eu sempre repeti durante o curso e que até virou piada com os alunos é: a palavra fácil nunca foi mencionada. Os cursos são progressivos, acumulativos e cada módulo é essencial para o aprendizado do próximo. E quanto mais vocês se dedicarem a um módulo, mais fácil vai ser o módulo seguinte. E, obviamente, os resultados vão ser ainda melhores. Não tenham pressa. O fato do curso ser online ajuda muito, porque vocês podem assistir a qualquer momento, ver cada módulo várias vezes seguidas. Não precisa assistir uma vez só e já passar para o próximo. Pode assistir várias vezes e ir absorvendo o conteúdo ali. Essa é a grande vantagem do curso online, porque o nosso curso tem acesso disponível e vocês têm a comodidade de estudar a hora que quiserem, quando tiverem tempo. Agora é hora da gente falar um pouco mais sobre a gente, né, Socio?
Exatamente. Como que a gente chegou nisso aqui? Exatamente. Chega de falar de curso e fala de ti, Nina. Então, a gente chegou nessas técnicas que a gente está ensinando e tudo mais, nossos cursos, através do Dom Famularo. Eu conheci o Dom em 2010, numa, num Batuca Festival, organizado pela Vera Figueiredo, né? Eu assisti o Dom se apresentando lá no festival, depois fiz uma masterclass presencial com ele, e aí eu me apaixonei pelo aquele jeito assim do Dom ensinar e dele falar com o público e dele tocar também, sensacional, assim, muito impressionante. E aí eu comecei a fazer aula com ele online, né? E sempre que ele vinha pro Brasil e eu podia fazer aula presencial também. E foi assim, né? Então estamos aí há mais de 10 anos, né? Aprendendo com o Dom Famularo. Eu já conhecia o Dom por causa da revista Modern Drummer, a americana, né? Que ele sempre estava na revista. De algum jeito ele estava sempre na revista. Então era um nome presente, assim. E quando eu fui estudar no EMAI, eu assisti uma clínica dele em Los Angeles, né? E assim, aquela imagem dele de óculos, terno, gravata, eu sempre pensava num baterista de jazz, né? E aí a primeira coisa impressionante foi que ele sentou na bateria e começou a fazer um negócio extremamente rápido e maluco e volume super alto, né? E tipo, ali naquele momento ele quebrou toda a minha concepção que eu tinha, pré-concepção, né? Que eu tinha sobre ele. Só que foi através da Nina, a minha sócia, que eu fui fazer aula com ele. Já conhecia o Dom, já sabia dos vídeos dele no YouTube e tudo. E aí um dia conversando com a Nina, falando que eu estava de saco cheio da minha técnica, ela disse: faz aula com o Dom. E aí a primeira coisa que eu falei é: mas esse negócio de aula online funciona? E de uma maneira bem não característica da Nina, ela falou assim: faz a aula e depois me conta. E o resto é história. O resto é história. Tanto que depois você passou quantos dias lá com o Dom? Eu Ó, fiquei presencial? 5 dias no estúdio dele, só eu e ele, 8 horas de aula por dia, Essa, de segunda a essa, sexta. essa experiência ainda vou passar. Vai, com certeza, É. com certeza. Bom, mas agora que a gente já falou um pouco da gente, de onde a gente tirou tudo isso, né? Não foi da cartola. Foi da Poderia ser, mas cartola, não mas foi. não da nossa. É. Então, a gente tá na hora agora a gente apresentar pra galera os cursos, né, social? Exatamente. Vamos começar com o Guia das Mãos. Então, vou falar um pouquinho sobre como surgiu o Guia das Mãos, né? É, logo que veio a pandemia, lá no começo de 2020, né? A gente ficou meio sem trabalhar, fechou tudo, né, social? E aí, os alunos, a maioria não era online, então não sabiam como lidar com essa situação do online ainda. A gente viu que assim, ficam meio ociosos os alunos também, e para não perder essa vontade de estudar e esse incentivo, o Drago, ele teve uma ideia de fazer uma reunião no Zoom pra gente praticar o stick control junto com os alunos e com alguns amigos bateristas assim. A gente abriu o convite para quem quisesse participar, sem cobrar, sem nada, porque era uma prática conjunta, né? Todo sábado, né, por 30 minutos, a gente se encontrava no Zoom para malhar o stick control. E como a Nina disse, tinha os alunos, né, mas também tinham outros professores participando e que a gente também deixava os outros professores mostrarem como eles trabalhavam o stick control. Então aí durante esses estudos do stick control, em conjunto com essas pessoas, né, a gente percebeu que havia muita desinformação em relação ao stick control, alguns equívocos, né? E o ponto em comum era que quase ninguém sabia como que o George Lawrence Stone tinha idealizado o livro e como utilizá-lo, né? Qual técnica utilizá-lo para praticar o livro, como praticá-lo. Então foi nesse momento que a gente percebeu que tendo feito aula com o Dom, fez toda a diferença. E alguns dias após a segunda sessão, a Nina me ligou propondo a criação do curso. E aí nasceu o Guia das Mãos. Nina, do que se trata o Guia das Mãos? O Guia das Mãos, ele ensina os pilares das técnicas de mãos, né? De onde saíram todas as outras. Elas foram desenvolvidas pelos gigantes aí, George Lawrence Stone, Sanford Moeller. Então, o Stone desenvolveu o free stroke, o toque livre. Então, a primeira técnica chama free stroke e o nome free stroke é porque a baqueta está livre, né? É o toque livre. A gente joga a baqueta no pad e a baqueta volta sozinha.
E o Moeller desenvolveu aquela técnica que tem o nome dele, que é o movimento do chicote, né? O whipping motion. Primeira coisa do Moeller, o movimento ele começa no punho. Só que a gente tem que imaginar que a ponta da baqueta é muito pesada. Então quando a gente levanta o punho, a ponta da baqueta fica lá embaixo. É como se tivesse uma corda aqui puxando. Estou puxando a corda e a ponta da baqueta fica lá embaixo. Como é que eu vou fazer para tocar se a ponta da baqueta está lá embaixo? Eu tenho que fazer esse movimento do chicote. Depois que eu levanto o punho, aí é o ombro que faz o toque. O Stone e o Moeller, eles faleceram no início da década de 60 e o Don não teve como fazer aula presencial com eles porque eles faleceram muito antes, né? Mas ele foi à procura dos seus melhores alunos. E aí ele encontrou como melhor aluno do Stone o John Morello e o melhor aluno do Moeller o Jim Chapin. E aí o Don foi estudar com essas pessoas. E nós dois fizemos aula com o Don, ou seja, quem fez o curso Guia das Mãos ou quem faz o curso Guia das Mãos está diretamente ligado com os criadores das técnicas, né? George Lawrence Stone e Sanford Moeller. Essas técnicas elas são amplamente utilizadas e conhecidas nos Estados Unidos. E a partir do momento que vocês começarem a entender e utilizar, vocês vão começar a reconhecer essas técnicas na maneira de tocar dos grandes nomes da bateria mundial. Com o free stroke e com o Moeller, você não terá mais tensão ao tocar, não terá mais dores, seus movimentos vão ser mais fluidos e até o som da bateria vai ficar diferente, né, Socio? Com certeza, melhora Muda muito. muito. Sem contar que com o Guia das Mãos você vai aprender os movimentos adequados para melhorar a dinâmica, a acentuação e tocar tudo sempre relaxado. Agora vamos falar do Guia das Viradas, né? Apesar de ser a parte mais divertida da bateria, as viradas são pouco entendidas, principalmente por iniciantes. É o que faz as pessoas se interessarem pela bateria, né? Aquelas viradas gigantescas. É o que primeiro chama a atenção de todo mundo, né? Mas como tocar, onde aplicar e principalmente como criar não é muito claro, né? E foi com isso em mente que a gente criou o curso Guia das Viradas, que é dividido em 3 partes. Na primeira parte, a gente usa o meu livro, Play the Drums. E o livro do sócio é ideal para introduzir o assunto porque foi escrito para iniciantes. Então começa na unidade 1 com grooves, exercício de coordenação e virada só em semínima, uma nota por tempo. Na unidade 2, tudo isso em colcheias, unidade 3 em semicolcheias, unidade 4 em tercinas de colcheia e assim vai. A unidade 2, que é a página 30 do livro do Felipe Drago, Play the Drums. Exercício 3. 1 e 2 e 3 e 4 e 2 3 1 e 2 e 3 e 4 e... Exercício 7. 1 e 2 e 3 e 4 e... Para fechar, exercício 13. 1 e 2 e 3 e 4 e... 2 3 Gradativamente aumentando a complexidade dos exercícios, mantendo sempre o mesmo conceito: grooves, coordenação e virada. Já na segunda parte, a gente usa um material em PDF que foi criado exclusivamente para o curso. Esse material combina figuras aprendidas no livro Play the Drums, mistura semínimas, colcheias e semicolcheias no mesmo tempo do compasso. Ao final das partes 1 e 2, vocês já estarão tocando viradas bem variadas, que podem ser aplicadas em diversas músicas. Inclusive, a gente tem exemplos de músicas no curso também. Agora, a gente vai começar aí o exercício 9, que vai introduzir a outra divisão, né? A segunda divisão que a gente vai ver no módulo 8, que é a primeira, a segunda e a terceira semicolcheia. A gente não toca o A, né? Então, o exercício 9. 1 e 2 e 3 e 4 e 2 e 3 e 4 2 e 2 e 3 e 4 3 e 2 e 3 e 4 4 e 2 e 3 e 4. Exercício 10. 1, 2, 3, 4. 1,
na terceira parte do curso, a gente utiliza livros consagrados como Stick Control, Accents and Rebounds e o New Breed, além de alguns rudimentos para criar viradas mais complexas e mais interessantes. Começando com o New Breed. Esse livro aqui é um livro de coordenação, né? Dos 4 membros. Mas a gente não vai usar ele como coordenação aqui no Guia das Viradas. A gente vai usar essa parte do reading aqui. E primeiro, ler como tá escrito mesmo na caixa. Vou pegar um do reading 2A. Primeiro compasso da segunda linha. 1 IEA, 2 IEA, 3 IEA, 4 IEA, 1 IEA, 2 IEA, 3 IEA, 4 IEA. Eu vou fazer uma vez só na caixa, depois eu vou fazer já da segunda maneira que eu sugiro, que é espalhando essas notas em alguma peça da bateria. Então, vamos lá. Depois do Guia das Viradas, suas viradas serão um salto quântico. Vocês estarão aptos a tocar viradas em qualquer estilo, andamentos e complexidade. Bora falar agora do Guia dos Pés? Vamos falar do Guia dos Pés, que é mais um curso divisor de águas do Clube Guia das Mãos. E mais um curso para iniciantes ou iniciados, porque a gente começa bem do básico, mostrando apenas o movimento dos pés, sem pedal e sem bateria. O terceiro exercício, né, a gente vai treinar um pouco de heel up. Então, a gente vai levantar o pé daquele mesmo jeito, empurrando o calcanhar para cima, né? Exercício da panturrilha. E aí, vamos fazer aquela movimentação. E aí, você pode fazer, ó, só com o pé, né? Então, você vai acabar apoiando mais a ponta do pé, ó. Vai forçar um pouquinho a ponta do pé. E depois no outro. Eu estudei a técnica específica para os pés com o Dom Famularo, com Douglas Las Casas, Achilles Priester, Stefan Chamberlain e Pedro Tinello. E eu estudei com Ralph Humphrey, Ray Luzier e Don Perry, além do Dom, é claro. E juntamos todos esses estudos em um curso só. A gente vai muito além do pedal duplo e da velocidade nesse curso. A gente vai abordar relaxamento, movimentação, técnica, coordenação, independência, como você senta no banquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre a altura do banco. Eu gosto de usar o banco, ó, na altura do meu joelho. Meu joelho tá acabando aqui, ó. Ele fica na altura do meu joelho. Então, quando eu sentar, o que vai acontecer, ó? Esse ângulo aqui, ele vai ser um pouquinho maior que 90 graus, né? Então, eu não vou ficar nem muito assim, né? Na bateria, nem com esse ângulo menor, né? Se o banco tivesse muito baixo, esse ângulo ficaria assim, né? E a gente aplica vários conceitos que a gente mostra no curso Guia das Mãos, no Guia dos Pés, né? Como o Up e o Down. Utilizamos material exclusivo em PDF e os livros Stick Control e The Wicker Side. Então, isso é um resumão dos 3 cursos. Cada curso tem 12 ou 13 módulos, depende qual curso, e alunos bem aplicados fazem um curso de cada vez, muito importante, e um módulo por semana, sem correria, sem pressa. Mas acabar os módulos não significa que os estudos terminaram, eles estão só começando. Por exemplo, utilizando a rotina de estudo que a gente propõe no Guia das Mãos, o ideal é você fazer uma página do Stick Control por semana, né? Todo dia a mesma página você vai praticar. Se vocês conseguirem fazer isso, no final do módulo 12, vocês terão terminado a página 16 do Stick Control, que é aquela página famosa, onde começam os fãs, que todo mundo encrenca naquele negócio lá. Exatamente. Bom, ou seja, que a Nina falou, no final de 12 módulos, vocês vão ter feito a página 16 do Stick Control. Mas o Stick Control tem 46 páginas. Então, ainda falta 30 semanas para terminar o livro. Por isso que o acesso ao curso é vitalício e o acompanhamento também. Vamos repetir, né, Socio? A gente não está aqui oferecendo fórmula milagrosa com resultado extraordinário e imediato, né? Os estudos estarão apenas começando a partir do momento que você compra e começa a estudar o curso, né? É muito importante lembrar aqui que o básico é essencial. Sem uma boa base interiorizada, fica praticamente impossível alcançar níveis avançados na bateria. Por isso que o nosso slogan é mude sua história como baterista. Porque esses novos conceitos e essa nova mentalidade podem ser aplicados em qualquer outro assunto que vocês queiram estudar no futuro.
É por essa razão que a gente afirma que os nossos cursos vão muito além dos cursos online que tem por aí. Sua vida como baterista vai mudar para muito melhor, assim como a nossa mudou quando a gente foi fazer aula online com o Dom, né? E vocês se tornarão bateristas muito mais relaxados e os bateras que vocês sempre sonharam em ser. Principalmente não serão cópia de ninguém, que vão desenvolver o próprio estilo, que é muito importante. E como já foi dito várias vezes, e eu vou falar mais uma vez, o acesso é vitalício e o acompanhamento também. Nina, como é que isso funciona? A gente tem grupo exclusivo para os alunos no Facebook, né? São grupos fechados para os alunos que compram o curso. E os alunos podem postar os vídeos lá dos exercícios e aí a gente analisa, a gente comenta abaixo do vídeo ali, falando, ó, tá legal, esse é o caminho, faz de tal jeito, muda isso, muda aquilo, né? Nesse grupo a gente tem todos os alunos do curso. O ideal é que você não tenha vergonha de postar os seus vídeos lá, porque somente vendo você praticando a gente vai poder te corrigir. E é todo mundo aluno, então não vai ninguém falar mal um do outro, né? Outra coisa muito importante é o seguinte, muito provavelmente não vai dar para a gente analisar no momento que foi postado. Então, um pouco de paciência, que no máximo em 3 dias, eu ou a Nina, a gente vai ter assistido o vídeo e feito o nosso comentário. Outra coisa também é o seguinte, se a Nina assistiu e comentou, eu não vou comentar, já está comentado. Sim, outra coisa que sempre o aluno pergunta, por que não é o grupo do WhatsApp que acompanha o nosso desenvolvimento? Porque a gente já fez desse modo e perdemos material todo no celular por conta de avaria no telefone, falta de memória, esse tipo de coisa. Então, fazendo lá no Facebook, a gente tem a garantia de que o vídeo não vai sumir, porque ele fica lá no servidor do Facebook. É muito mais simples, né? Além desses grupos exclusivos para os alunos no Face, a gente também tem o grupo do WhatsApp, mas não é para corrigir os vídeos nem os exercícios. É para ter uma comunicação mais fácil aí para os alunos, para a gente mandar os links das masterclass e tudo mais. Como a Nina falou, esse grupo do WhatsApp é para comunicação mais direta, para avisar das masterclass, compartilhar algum vídeo que a gente acha que é interessante para os alunos, né, divulgar material de estudo e muito mais, né? Mas não é só a gente que manda mensagens no WhatsApp. Os alunos também interagem entre si, trocando ideia, buscando conselho, divulgando material de estudo, postando vídeo e até às vezes postando sobre suas próprias bandas. Por isso que a gente fala que é um clube, né? Porque toda essa interação criou uma comunidade entre os alunos, todo mundo se respeita, todo mundo se ajuda, né? Eles comentam sobre equipamento também, o que eles acharam de tal ou tal marca, tipo de pad de estudo, baqueta. E tudo isso foi acontecendo de maneira natural, né? E a gente tem muito orgulho, assim. Inclusive tem alunos que ficaram amigos e trocam mensagens no privado entre eles, que é muito legal. Bom, a gente já falou do valor do Clube Guia das Mãos. Agora a gente vai falar de preço. Para algumas pessoas, R$ 599,97 pode ser um pouco alto para um curso só de 12 semanas. Se levarmos em conta só o número, talvez. Agora a gente tem que colocar as coisas em perspectiva. Eu e a Nina fizemos cada uma aula por mês com o Dom por 2 anos. Então, e o Dom, ele cobra $120 por 1 hora de aula. Cada um de nós fez pelo menos 24 aulas com ele, né? Pelo menos ali naqueles 2 primeiros anos. Sendo que não havia acompanhamento dos estudos, né? Só no mês seguinte a gente sabia se estava fazendo certo ou errado, porque a aula era online, porém presencial ali. Não tinha enviar vídeo, não tinha nada disso. Não tinha nada disso, né? Então, fazendo um paralelo com o Guia das Mãos, que são 12 módulos, primeiro, demoraria 1 ano para completar um dos cursos e o custo seria de $1.440, que no câmbio de hoje é quase R$ 7.500. Agora imagina isso multiplicado por 3. Por isso que agora dá para perceber que essa promoção 3 em 1 é imperdível, né? Eu falaria, aproveita aí a nossa generosidade, vamos dizer, enquanto ela dura, porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer, se a gente vai manter esse 3 em 1, se não vai, isso aí dá um locanal, a gente não oferece mais. Além disso, todos os meses a gente oferece pelo menos uma masterclass gratuita para os membros do clube. E para quem não é membro, essa masterclass custa R$ 30. E R$ 30 já é barato, né? Já é barato. Então, se você for ver que
temos uma masterclass pelo menos por mês, só de masterclass seriam R$ 360 por ano, não é, sócio? Exatamente. É mais da metade do preço de um curso. E estamos oferecendo os 3 cursos pelo preço de um. Já tivemos mais de 15 masterclass até agora, com bateristas de renome nacional e internacional, abordando os mais diversos assuntos e inspirando ainda mais os alunos a se dedicarem à bateria. Já passaram pelas masters Dom Famularo mais de uma vez, Vera Figueiredo, Cookie Stolarski, Stefan Chamberlain, Claudio Chernev, Kiro Atinia, Diego Pereira, entre vários outros. Teve assunto falando de fraseado, ostinato, 2 bumbos, pedal duplo, técnica Spivak, push and pull, traditional grip com o Ébano Santos, vassourinha na música brasileira, criatividade, compasso ímpar. Então a gente, nessas masterclass é aberta, não fala só sobre técnica de mão ou técnica de pé, tudo. Ou só sobre Moeller ou só sobre freestroke. Fala do assunto que o professor domina, né? Então, tem todas essas vantagens num lugar só. É claro que tem tudo isso no YouTube. Não tenha nem dúvida. Tanto o material do curso quanto a Masterclass. Porém, vai demorar muito tempo para encontrar todos os vídeos disponíveis sobre esses assuntos, porque não estão lá de maneira organizada. Sem contar, vocês não vão encontrar um plano de estudos. Por isso que a gente fala que é um clube, né? Acabou se tornando um clube Guia das Mãos, né? E por isso que a gente afirma também que a gente oferece muito mais do que apenas um curso online, né? Porque são 3 cursos, acesso vitalício, acompanhamento no Facebook também, grupo no WhatsApp, masterclass mensais e muitas parcerias. A gente nunca deixa um aluno sem resposta. Nem que seja para dizer que a gente não sabe do que ele está falando. Não tem problema. A gente admite que a gente não sabe de tudo. É um verdadeiro clube, né, social? Então, as parcerias que a Nina falou. A gente tem parceria com a Hudson Music, onde vocês podem comprar os 3 livros usados no Guia das Mãos na versão e-book com 20% de desconto. Desconto em dólar, muito importante ser frisado. Fora os descontos nos pads Gorilla e também desconto na Days Music Store, que entrega para o Brasil inteiro. Até onde a gente sabe, é um clube e é o único do Brasil. E com certeza é o único que aborda esses assuntos em português. Exato. Tudo isso explicado e demonstrado na nossa língua. Não precisa nem fazer curso de inglês. Então, acho que não dá para esperar mais, né? Se você comprar o 3 em 1, você vai mudar a sua história como baterista. Mas, independente disso, certo? Ainda não se decidiu, não quer comprar, a gente ainda vai dar um presente para vocês. 10 maneiras diferentes de explorar este control, o nosso e-book e vídeos exclusivos mostrando como praticar os exercícios. É só cadastrar o seu e-mail que vai receber automaticamente tudo isso. Não perca essa oportunidade, pessoal.